Existem 4 coisas em que os físicos acreditam. Primeira, a física quântica é uma física do muito pequeno. Tudo aquilo que fica muito pequeno, do tamanho de uma partícula, acaba virando quântico. Isso nós vamos ver em vídeos futuros. Portanto, a fenomenologia estranha da física quântica, os processos fantasmáticos, ocorrem devido a esta dimensão reduzida. Se você pudesse diminuir de tamanho, sem nenhuma implicação orgânica, biológica, e você ficasse do tamanho de uma partícula, você também estaria em vários lugares ao mesmo tempo. Você também poderia ir para o futuro e para o passado. Você poderia desaparecer no nada. Você poderia surgir do nada. Basta ficar muito pequeno. Então, a fenomenologia estranha da física quântica ocorre na estrutura mesmo da realidade cósmica, na estrutura da matéria, mas num nível muito pequeno. Por isso, a física quântica tem a ver com a nossa vida, com a nossa estrutura, porque ela está dentro das coisas, está dentro de nós. Nós somos feitos de partículas. E a física quântica está dentro das partículas. Outra coisa que todo físico acredita é que a microrrealidade, ela é a infraestrutura da realidade maior, né? Então, essa parte pequena, essa microrrealidade, onde se manifestam os processos quânticos, ela é a infraestrutura da nossa realidade. Isso ajuda você a entender por que a física quântica está presente em nós. Porque está na nossa infraestrutura, está na nossa microrrealidade. Nós não precisamos abandonar o mundo para contemplar a física quântica através de práticas esotéricas e místicas. Não. No dia a dia, no corre-corre, fazendo as coisas, concretizando projetos, assim mesmo, a gente depara com fenômenos quânticos. Nós vamos ver isso bastante. Nós vamos ver isso aqui bastante. Como é que a gente pode formatar contextos adequados para que os nossos projetos aconteçam. Terceira, outra coisa que os físicos acreditam, as leis que regem a infraestrutura da realidade regem também a superestrutura, que é igual à realidade material. Ou seja, as leis que regem a física quântica servem também para a realidade humana, para a macro-realidade. Isto aqui é uma amarração lógica admirável, né? Então, se a física quântica rege a infraestrutura, as partículas, ela rege também a superestrutura. Portanto, as suas leis e os seus processos podem ser utilizados como ferramentas. Logo, a realidade material faz parte da realidade humana.
Portanto, a física quântica faz parte da realidade humana. Aqui surge um problema relacionado com esses físicos, né? Uma escola de físicos que nega essa conclusão que nós fizemos aí, que a física, as leis da física quântica servem para as partículas e também servem para a realidade humana. Eles negam isso. E você viu que nós chegamos aqui com conclusões lógicas, né? Foi um raciocínio silogístico. A lógica silogística é a lógica aristotélica, utilizada para se fazer ciência. Eles negam essa lógica, essas conclusões de infraestrutura, de superestrutura. Isso é uma absurda contradição lógica. Esses físicos estão entrando em contradição lógica. Nós vamos aqui repetir, eles fazem isso por puro preconceito intelectual. Porque eles têm medo de metafísica, eles têm medo de transcendência. Porque isso aí eles estão na contramão da lógica silogística. Isso chama-se dogma epistemológico. E denota que os físicos materialistas não têm moral para criticar os místicos. É com base nisso que nós vamos repetir que nós sofremos muitas críticas injustas e covardes. Então, vejam bem, agora fica muito importante aqui, porque você pode ter dúvidas. Puxa vida, no que a física quântica é diferente de uma psicologia? No que a física quântica é diferente de uma autoajuda? No que a física quântica é diferente de uma neurolinguística? E por aí afora. Nós temos que entender aqui três formas diferentes de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento é aquilo que os filósofos gregos chamaram de episteme, né? Que é o conhecimento produzido pelos sábios, pelos filósofos, pelos geômetras da época, pelos astrônomos. E refere-se ao conhecimento lógico, racional, filosófico, científico. A episteme é o conhecimento utilizado em ciência, em filosofia e por aí afora, né? Então, os físicos, os matemáticos, os astrofísicos, os astrônomos e tudo mais, eles têm acesso à física quântica através deste tipo de conhecimento, através da episteme. Então, epistemologia, né, é o ramo da filosofia que trata da natureza e dos limites do conhecimento humano. Também é chamada filosofia da ciência, é chamada de gnosiologia ou teoria do conhecimento. Então, este é o primeiro tipo de conhecimento. E é o primeiro modo de você ter contato com a física quântica, através de equações, através da episteme. Mas tem um outro tipo de conhecimento que os gregos chamaram de frônesis. Frônesis, né? Que significa o conhecimento produzido pela sabedoria popular, pelas pessoas simples. É um conhecimento empírico, conhecimento prático, a frônesis, né? Então, não tem por objetivo as essências, os princípios das coisas. Tem uma finalidade prática. A frônesis é um tipo de conhecimento para produzir coisas práticas, coisas reais na vida da pessoa, né? Então, é um conhecimento que nasce das experiências. A frônesis nasce das vivências, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, porque nós vamos falar mais, frônesis, por exemplo, acupuntura, homeopatia, o reiki,
Tudo exemplos de conhecimentos com base na frônesis. Medicina alternativa, consciência ecológica, por exemplo, que está por conta das pessoas, o conhecimento das parteiras, né? Eu sou de uma geração em que a gente não ia para o hospital, as nossas mães não iam para o hospital, eram as parteiras que vinham, e elas tinham todo um conhecimento prático, empírico, para produzir isso. Os carpinteiros, por exemplo, essas pessoas que têm os artesãos, né? Isso é conhecimento, isso produzido pela frônesis. As pessoas não têm faculdade, eles não têm diploma. Então é o conhecimento prático empírico, né? Então, aqui é que é uma parte importante. A exemplo dos doutos, a exemplo da episteme, também a frônesis possibilita o acesso à física quântica. Se você tem esse conhecimento prático, empírico, extraído das vivências, extraído das experiências, dos contextos, isso está qualificando você para discutir e para compreender a física quântica. É a segunda via de acesso à física quântica. O primeiro é a episteme, através da razão. O segundo é a frônesis, através do conhecimento prático, conhecimento empírico. Isto aí justifica este envolvimento do público não especializado no assunto da física quântica. Pessoas que não têm diploma de físico, não têm diploma de matemático, não têm diploma de engenheiro, não têm diploma de astrônomo, estão por causa da frônesis. Terceiro espécie de conhecimento, os gregos chamaram de doxa. Doxa é crença comum, né? Opinião popular. A doxa são os costumes, são os hábitos, são as tradições, né? Essas coisas populares. A doxa não tem finalidade prática, empírica. Ela simplesmente, a pessoa adquire esse tipo de conhecimento inserido no seu contexto social, cultural. A pessoa, quando está no seu contexto, ela adquire esse tipo, as tradições, os costumes. Então, normalmente, esse é um conhecimento construído com opiniões, com crenças, com esses argumentos assim. E isso significa que nós estamos falando que também estas pessoas que têm a doxa têm acesso à física quântica. E isso explica a presença deste grande público, neste grande falatório sobre física quântica. Ninguém está desqualificado para participar do grande mutirão da física quântica. Então, você vê que a física quântica é algo bastante democrático, né? Todas as pessoas podem ter acesso à física quântica. Falando da doxa, que é esse conhecimento que vem das tradições, dos costumes, né? Das crenças, isso demonstra que o povo tem um faro para a verdade. O povo tem um feeling para a verdade. Né? O povo fareja verdades através da doxa. Por isso que você pode se surpreender com os vídeos que você assiste, já assistiu muitos vídeos meus. Quando a gente fala sobre determinada coisa, vem uma compreensão na sua cabeça e você faz linkagens, aplica isso. Você lembra de experiências que você viveu, isso de fato, isso é possibilitado pela doxa. Né? A multidão é sempre mais sábia do que o indivíduo. Tem um livro maravilhoso
é a sabedoria das multidões, de James Surowiecki, que é um autor norte-americano. E ali ele comprova essa tese. Por exemplo, se tem um grupo de pessoas estudando a solução de um problema difícil, a solução apresentada pelo grupo é sempre uma solução melhor do que apresentada por um indivíduo, mesmo que esse indivíduo seja um gênio. A sabedoria do grupo, a sabedoria da tribo, a sabedoria do conjunto, a sabedoria da turma é maior do que a sabedoria de uma pessoa. Veja bem, quando nós estudamos as formigas, ela mostra 24 comportamentos diferentes, tipos de reações diferentes. Sozinha. Quando ela está sozinha, ela tem só 24 movimentos. Quando a formiga encontra-se no formigueiro, ela apresenta 52 movimentos diferentes, comportamentos diferentes. Ou seja, a multidão de formigas, que é o formigueiro, acrescenta para o indivíduo, para a formiga, mais comportamentos. Então o formigueiro é mais inteligente, porque ele tem 52 padrões de comportamento, e a formiga sozinha tem apenas 24. Em física quântica, nós chamamos que a totalidade é mais inteligente que a parte. A totalidade é o povo, a parte é a pessoa individual. Então a totalidade é mais sábia do que a parte. Numa síntese assim, o formigueiro é mais inteligente do que a formiga. A tribo é mais inteligente que o índio. O povo é mais inteligente que o cidadão. Eu lembro de uma frase aqui dos cursos de filosofia que eu fiz. A verdade, para ser verdade, tem que passar pelo crivo do povo. A verdade, para ser verdade, tem que ser também verdade do povo. Senão ela é verdade de uma minoria. É verdade verdadeiramente parcial. Então, o que nós estamos vendo aí, às vezes a gente ouve absurdos, né? Então, a física quântica está sendo utilizada para dar caráter de cientificidade a doutrinas absurdas. Qualquer coisa é quântico, até penteados quânticos, né? Mas, no todo, há uma sabedoria nesse povo que está discutindo física quântica. Há uma sabedoria neste povo que está discutindo física quântica por causa dessa teoria aí. Então, na qualidade de povo, qualquer um pode participar da física quântica. Você não deve ficar acanhado, você não deve ficar inibido, não deve ficar impressionado por meu quadro cheio de equações aqui esquisitas. Não, você tem potências como eu tenho, você tem poderes como eu também tenho. E você pode participar, você pode se apropriar da física quântica para utilizá-la como ferramenta para resolver teus problemas. E você não vai precisar fazer meditações transcendentais, você não vai precisar utilizar métodos mirabolantes, você não vai precisar pagar cursos caros, nada disso, assim como você está, cara. Agora mesmo, com os teus limites, com as tuas imperfeições, com as tuas qualidades, com os teus medos e as tuas coragens, assim mesmo como você está. Tem um monte de picareta aí ganhando dinheiro, inventando métodos mirabolantes, super coloridos. Isso aí é picaretagem. Você, com a frônesis e com a doxa, está qualificado para tomar posse desse teu poder de utilizar a física quântica como ferramenta. Então, nós vimos aqui, você lembra, né, o Weltgeist, né, o espírito do povo, no idioma alemão. Então, o espírito do povo mantém relações com o povo, mantém relações com cada indivíduo, tá certo? Através da episteme, né, o Weltgeist atua produzindo
este conhecimento científico, essa física quântica refinada, construída com equações, construída com reflexões profundas, com experimentos de laboratório, né? Então, física, medicina, biologia, astronomia, agronomia, psicologia, engenharia, pedagogia, são exemplos de ciências que são construídas com episteme, né? E através da frônesis, este Weltgeist, o espírito do povo, do tempo, também se manifesta, né? Produzindo sabedoria prática. Exemplo de sabedoria prática. Medicina alternativa, ecologia, proteção animal, antirracismo, prevenção sexual, alimentação sadia. Portanto, assim se compreende que existem caminhos diferentes para a gente compreender a física quântica. E esses caminhos envolvem todas as pessoas. Ninguém fica de fora. O caminho da episteme, o caminho da frônesis e o caminho da doxa. O Sócrates acreditava que o conhecimento já estava dentro das pessoas. O professor tinha que extrair. Ele chamou isso de maiêutica. Maiêutica é uma palavra grega que significa dar à luz. Porque a mãe do Sócrates era a parteira. Então a parteira, ela extrai, né, aquilo que já existe dentro de um outro organismo. E ele achava que todo mundo poderia ser filósofo, inclusive os escravos. Só para você ter uma ideia, na época de Sócrates, a tradução para a palavra escravo era assim, coisa quase humana. Então era o supra-sumo, né? Isso escandalizava os grandes acadêmicos, né? Os sofistas, escandalizava os filósofos. Mas Sócrates acreditava que as pessoas têm esse conhecimento implícito, intrínseco, que é a doxa, que é a frônesis. E ele provou isso tornando o seu escravo um filósofo. Então, este processo pelo qual as pessoas todas estão envolvidas no falatório sobre a física quântica, é um processo socrático. Isso explicado pela filosofia de Sócrates, né? Francis Bacon, né, que morreu em 1642, ele foi um grande filósofo e foi um empreendedor também, um empresário. E ele dizia que um conhecimento só tem significado quando ele é utilizado na nossa vida. Não deve ser uma peça academicamente decorativa. Então, ele instava as pessoas a produzirem na sua vida o conhecimento que eles adquiriram. Que é o que está acontecendo com a física quântica. As pessoas estão se tornando usuárias da física quântica. Estão introduzindo a física quântica na sua vida mesmo. O povo está ontologicamente, naturalmente qualificado para utilizar a física quântica na sua vida. Isso ele faz utilizando a doxa e utilizando a frônesis. E sempre que você vê uma pessoa bem dotada, em termos de profissão, essas pessoas, a gente vê pessoas simples, sem faculdade, sendo grandes músicos, sendo escultores, né, fazendo coisas fantásticas. Isso mostra que já existe dentro de cada um esse poder. Daí porque nós quisemos enfatizar esses três caminhos, a episteme, a frônesis e a doxa, como três caminhos possíveis que conduzem as pessoas
para a física quântica. E isso explica esse grande falatório, né? Física quântica, então, não é primazia de sábios, não é primazia de físicos, não é primazia de matemático. Física quântica, ela está distribuída naturalmente, universalmente entre as pessoas, até as pessoas não especializadas. Portanto, você está capacitado, vai em frente, siga em frente, não se acanhe, não deixa de ousar, não deixa de ser ousado. Vai em frente, siga as suas intuições, siga as suas percepções, siga as suas sensibilidades, tá certo? As suas experiências. E você vai ver que é desta forma, com a mente disciplinada, obtendo informações, óbvio, né? Faça bons cursos, leia bons livros, ouça boas palestras, e você está naturalmente qualificado.